Quando a gente vai ter filho, qual que é o nosso sonho? Para pensar, quando você imaginou sua família, não era uma ideia de ter um casamento extraordinário depois que os filhos chegassem? Não é isso que você sonhava? Você pensava assim, nossa, cara, quando eu casar, primeiro o casamento vai ser maravilhoso, nós vamos estar muito felizes, nós vamos estar comemorando, né? Vai ser aquele sonho de fada, de filme da Disney que vai acontecer comigo, vai ter paixão pra caramba, nós vamos transar direto, né? Lá em casa vai ser assim, nós vamos viajar todo ano, nós vamos para a praia, né? A gente nem imaginava que ia ter pandemia. Eu vou ter aventuras com a pessoa que eu amo, né? Eu vou andar de bicicleta com ela, eu vou, né, sair para fazer as coisas. Então a gente queria ter o quê? Um amor extraordinário, a gente queria ter uma história de vida que realmente fosse extraordinária, que fosse algo que nos fizesse ser alimentadas. Para pensar no dia que você casou, você pensava assim, ó, vou ter um casamento mais ou menos, e aí direto eu vou ficar grilado com ele, nós vamos brigar por caramba, às vezes por causa do café da manhã, às vezes porque ele demorou 10 minutos para chegar em casa, às vezes pelo que ele compartilhou lá no WhatsApp com os amigos. Então, assim, você não pensava nisso, você pensava assim, nossa, eu vou pensar nas aventuras, pensar nas coisas que eu ia fazer, ou não é? E isso, para mim, precisa ser o nosso objetivo. O seu objetivo precisa ter um relacionamento que você merece. Eu não acho que você deva ficar com o relacionamento que você tem. Tá? Eu acho que tem que ser um novo relacionamento. Mas eu acho que tem que ser com o mesmo marido. Eu quero que você tenha um novo relacionamento com tudo isso, mas com a mesma pessoa. É isso que eu desejo para você. Então, o que faz, pessoal, um amor ser extraordinário? O que faz isso? Para mim, o que faz é principalmente histórias compartilhadas. Quando eu tenho uma história que eu consigo compartilhar ela com a Lu, e eu sei que ela estava lá comigo, e eu sei que a gente viveu isso juntos. A história do nascimento das minhas filhas, é linda, tá? A história do nascimento das minhas duas filhas, essa história é linda, e eu conto com ela, e eu sei que eu compartilhei isso com a minha esposa. A forma como a gente decidiu fazer, a luta que nós tivemos juntos, né? O parto que foi 90% aqui em casa, né? Só no finalzinho que a gente foi para o hospital. Eu tenho o relato de parto das duas, se você quiser, no canal delas, inclusive, que é só um registro nosso para guardar. Então, pessoal, a gente queria realmente amizade, construir noites mágicas, construir momentos mágicos. E o ápice disso, a gente achou que seria no momento do casamento. Esse aqui é o meu casamento, em 2010. Tá? A gente casou na beira de uma árvore que a gente mesmo enfeitou, um lugar muito simples, mas que foi de um significado para nós maravilhoso, né? Em relação à construção de árvore, em relação à construção, né, de quem nós somos. E a gente fez isso na beira de uma árvore. Foi muito lindo. Então, pessoal, a gente imaginava que quando os filhos chegassem, esse amor ia ficar muito mais forte, né? Ia ficar aquela família cada vez mais margarina. Mas, na verdade, o que geralmente acontece é mais discussão. Infelizmente, geralmente há uma piora no relacionamento após o nascimento dos filhos. Olha só esse gráfico, pessoal. Esse aqui é o gráfico de 4 trabalhos diferentes da satisfação conjugal depois que os filhos chegam. Eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Tem que mostrar isso aqui para vocês? Olha só o que acontece. Olha só, pessoal. Aqui, ó, casado sem filho. Olha o nível de satisfação. Aí, fica grávida. A satisfação já começa a cair. A criança nasce, a criança é pré-escolar, vai caindo. A criança em idade escolar melhora um pouquinho. Aí chega a adolescência, aí é o inferno. Aí é o inferno. Olha que adolescência, olha o que acontece aqui com a satisfação no casamento. Depois que o primeiro filho sai de casa, depois que os filhos saem de casa, a coisa melhora um pouco. Para quem não separa. Nós já vamos falar sobre isso. Então, vários estudos mostrando a mesma curva. O negócio piora bastante, chega no pior momento ali na adolescência, para depois melhorar. Tá? Isso acontece com a maioria dos casais. Não é com poucos casais, não, pessoal. Nesse livro, inclusive, eu consegui entender, nesse livro Brain Rules for Babies, e eu vi essa informação, que 83% dos casais entram em crise depois que os filhos nascem. Para pensar nisso, pessoal. 83% tem um conflito moderado a grave no primeiro ano de nascimento dos filhos. A regra é ficar ruim. E isso nos assusta. E eu me assustei pra caramba. Por isso que eu tô te falando. Eu tava lendo isso aqui, preparando para ter minha filha, tava empolgadaço lá, estudo aqui, o que eu faço? Vou falar inglês com ela, não sei o que das quantas. Essas coisas que a gente acaba inventando, que eu tô cumprindo até hoje com elas, né? De falando inglês. E, de repente, 83% tem crise moderada a grave. Pelo amor de Deus. Eu fiquei assustadíssimo. E eu comecei a estudar casal para evitar de ter problema na minha casa.
Vou ser sincero com vocês. Eu comecei a estudar casal, fui fazer uma especialização por causa disso, para evitar que o meu relacionamento, que eu sempre foi assim, algo muito forte para mim, piorasse. E as coisas que eu aprendi têm me ajudado no meu relacionamento até hoje. Olha só, 40 a 67% de queda na satisfação no casamento depois que os filhos chegam. 92% mais conflitos. 12,5% de divórcio com 1 ano e meio de nascimento dos filhos. Então, 12,5% das crianças têm pais divorciados com 1 ano e meio de idade. Esse índice pode até estar maior, porque essa pesquisa foi feita, né? A última vez que eu olhei esses dados foi em 2017. Nossa, é engraçado, meu casamento ficou muito melhor depois que os filhos nasceram. Legal, o meu também, tá? O meu também tá muito melhor. Ele tem melhorado cada vez mais, mas isso não é a média, porque eu tomei atitudes bem firmes, nós tomamos atitudes, né? Minha esposa é muito também atenciosa nesse sentido, que evitaram da gente entrar em crises graves, né? Que protegeram o nosso relacionamento. Agora, isso aqui é uma média, nem todo mundo isso acontece, mas é bem comum. Se isso aconteceu na sua casa, não precisa se sentir envergonhada, porque realmente é muito frequente disso acontecer.